absolutamente nada. E as pessoas, inclusive, são proibidas de trazer qualquer tipo de aparelho eletrônico para cá. Então, passam o dia se concentrando na espiritualidade deles, se concentrando na energia dos antepassados, na energia espiritual de uma maneira geral. Então, são coisas do Brasil, coisas que ainda são encontradas no Brasil, resquícios de um Brasil pré-histórico, resquícios de um Brasil que existia antes da colonização portuguesa. Orgulha muito mostrar esse tipo de situação, porque ainda são raros os países que ainda mantêm esse tipo de tradição. Vamos lá, vamos continuar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. Assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté. E na frente é o pé de Oricuri. Tem aquelas fitas, a gente não pode se aproximar muito, mas o câmera vai dar uma imagem maior. É o seguinte, dê uma fechada para as pessoas verem. Na verdade, esse é uma árvore sagrada para eles. As pessoas que estão entrando ali são índios, a gente não pode se aproximar muito, mas é uma árvore sagrada, uma árvore que tem um significado para os Funiô que somente eles entendem, mas faz parte realmente de uma linha histórica, cultural, religiosa que é própria dos índios brasileiros. Interessante hoje, como quase tudo no Brasil, houve uma interação. Houve a interação do candomblé com o catolicismo e houve também uma integração da religião indígena com o catolicismo. Tanto é que vocês vejam que houve uma celebração de uma missa pelo bispo, o bispo cantou em Atré e hoje também existe também a cerimônia indígena pura, mas com influências católicas, que foi quem ajudou a colonização portuguesa. Então, na verdade, o Brasil, ainda que ele tenha alguns aspectos antigos, a gente não deixa de sentir essa influência, essa miscigenação de genética entre os povos, cultural, religiosa também. É uma árvore que eu fazia questão de mostrar para vocês, que tem um significado muito forte para os Funiô aqui de Águas Belas. Na verdade eu me confundi, não é pé de Oricuri não, é um pé de Juá, é um pé de Juá sagrado. Então, só para não haver confusão, na verdade é um pé de Juá. Um pé de Juá e eu estava confundindo com o Oricuri. Eu vou ter a honra de conversar aqui com o índio Saulo. Saulo é funcionário da FUNAI, é um servidor público federal e que presta ajuda, presta auxílio, presta assistência à comunidade indígena. Bom dia, Saulo. Bom dia. Saulo, dê uma ideia do que a FUNAI faz, qual é o trabalho da FUNAI, qual é o trabalho desempenhado pelos servidores da FUNAI, o que é que ela faz em prol da comunidade dos índios? A FUNAI dá assistência aos índios no aspecto de agricultura, de apoio esse negócio de bolsa escola, desse auxílio que o governo está dando. A FUNAI prepara o documento dos índios e dá assistência aos índios. Se não fosse a FUNAI, os índios já seriam extintos no Brasil. Ô Saulo, você fez algum concurso público? O concurso público só pode ser feito por índios. Tem que haver essa obrigatoriedade de todo servidor da FUNAI ser índio também, porque conhece a cultura, ou pode branco também? Como é que funciona essa questão? A FUNAI, na época que eu entrei na FUNAI, eu era jogador de futebol e estava contratando técnico de agropecuária, né? Aí
deixei de jogar bola, fui contratado para trabalhar na Amazônia, cozinhar no Mame, com o Vai Miriatuari. E tudo bem, sem a FUNAI nós não seria nada. Ela apoia, o pouco que ela apoia é o máximo, porque sem a FUNAI os brancos já tinham extinguido os índios do Brasil, como eles fizeram nos Estados Unidos. Tira esse chapéu aqui pra gente poder conversar melhor, pra não dar sombra em você. Me diz uma coisa, outro dia você estava me contando o seguinte: você foi designado numa missão na Amazônia de levar 70 bois através de barco. Aí foi lá e daqui a pouco teve dois colegas que disseram: rapaz, vamos levar para uns índios ali que são meio ariscos ainda. Aí só disse: rapaz, não vou não, porque esse pessoal é brabo. E aí os dois colegas arriscaram e foram, e parece que os índios comeram eles. Foi, rapaz? Exatamente. Conta essa história aí pro pessoal. Essa é recente que a Globo mostrou aqueles índios lá no Acre, entre Acre e Amazonas, em Manaus. Aqueles são os índios curubo, caciteiro, canibal. Quem se aproxima deles, eles não querem contato com o branco. Eles são canibal, eles mataram meus colegas, 2 sertanistas da FUNAI. Na FUNAI de Parintins. E me diga uma coisa, você já passou por alguma situação complicada com os próprios índios? E aí eles lhe respeitaram por você índio também, ser índio também? Como é que funciona isso? Aconteceu no Vai Miriatuari, em 88, os índios fizeram refém, o servidor da FUNAI. Eu, como aprendi a falar o idioma deles rápido, eu disse: você é Quian. Quian no idioma deles é índio. O branco, eles fizeram refém e eles me liberaram. Só que eu sabia que ia acontecer isso. Eu falei com meus colegas da FUNAI, até meu chefe lá, que era o chefe do posto Washington, e ele não acreditou. Os índios amarraram todo mundo de cipó, foi todo mundo de refém. Agora foi atrás de medicamento e comida, né? Que a mineração taboca invadiu a área deles, eles ficaram indo dos rios dele lá, botaram médico e eles ficaram sem caça e pesca. Me diga uma coisa, em transferência, de repente você está aqui na sua aldeia, no seu lugar, pode haver a possibilidade de você, não, agora você vai atuar lá em Cabrobol, no Amazonas, no Amapá. Já aconteceu isso? Já aconteceu que eu entrei na FUNAI em 86 e fui designado para trabalhar na Amazônia. Aí eu peguei malária várias vezes, 9 vezes, eles me transferiram aqui para Recife. Estou trabalhando aqui na minha aldeia de origem, os Funiô. É até interessante colocar gente da própria região, gente da própria etnia, porque é o seguinte: de qualquer maneira ele é índio, mas é um índio de Pernambuco. Aí vai lidar com índio lá de Roraima, que fala outra etnia, outra cultura, então não tem tanta aproximação assim. Existe alguma aproximação, mas o ideal seria colocar gente da própria comunidade, que sejam já aculturados de lá, não é verdade, Saulo? Para poder fazer esse tipo de trabalho. Exatamente, a FUNAI tem que contratar os índios, porque índio quem dá valor a índio, né? E preparar profissionais para a área de técnicos indigenistas, antropólogos, sociólogos, para dar assistência aos índios. Sem dúvida. Saulo, dê mais uma palavrinha para fechar. O que é que a FUNAI pode fazer, o que é que ela pretende ainda fazer, o que é que existe projeto para a comunidade indígena para o futuro? A FUNAI está à disposição dos índios, a FUNAI ajuda e todo ano ela libera semente, ela libera na agricultura, libera pecuária, ajuda os índios de modo geral. E não sai aqui em Pernambuco, né, no Brasil todo, que o dinheiro da FUNAI vai só para os índios da Amazônia, mas que vem só pouquinho. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Para terminar a nossa entrevista, explique um pouquinho sobre esse pé de joá, sobre aquelas fitas, qual é um significado espiritual, não é verdade? Isso ali é o pessoal que faz promessa com o nosso ritual religioso, aí dá um piquinho para botar no juazeiro, que ali para mim é sagrado. Eu considero sagrado aqui o juazeiro do nosso ritual, do Uricuri. Dê uma palavrinha de rei para o pessoal escutar a língua, a única língua indígena falada ainda no Nordeste. Dê uma palavrinha se despedindo e dando um abraço pro pessoal, então. Awe e meticacá e esquecer Fnana e atilhate Funito. Ele Paulo é meu colega, o advogado, que veio visitar, veio para a missa de nosso ritual sagrado na entrada. Pois é, gente, infelizmente o programa está já acabando. A gente tem hora para sair daqui. Essa é a única oportunidade do ano que a gente tem para entrar e só tem até uma horinha para ficar. Daqui a pouco a gente vai se embora, senão leva uma flechada, né, Saulo? Daqui a pouco o pajé vem, decreta, dá as ordens. Não quero nem um branco mais aqui. Mais branco aí é flecha. Já chegando esse momento, mas ainda dá para participar do Dr. Paulo almoçar com nós aqui na nossa casa. Eu vou correr porque estou com medo de levar flechada na bunda. Então daqui a pouco a gente
volta só para finalizar o programa e acabar essa brilhante participação do canal jurídico. E foi uma situação extraordinária até para mim, filmar meus amigos índios, filmar o que é que está acontecendo por aqui, e fazer com vocês aí do Recife, da região metropolitana, que não tem tanto contato com os índios, sintam um pouquinho dessa cultura. Vamos lá, tá já acabando. Ó, vem cá, vem. Rosinha, fala uma coisa bem bonita em Yateré pra gente. Essa daqui é especialista em Yateré. Pena que os mais novos, ó, esses pichotinhos assim, ó, esses pichotinhos aí, eles nem sabem mais falar nada. Impressionante. Agora, os velhos ainda sabem falar e eu tô batendo muito para que os novos saibam. Então, vovó, diga aí alguma coisa em Yateré, mande boas orações, mande boas lembranças para as pessoas que estão lhe assistindo. Bata um papo em Yateré aí, pra gente ver. O chaito é já de cataiando e a chato ne cama e a ejo chatlindo da nekte ne kalama ta yondo que sabe que e a saque a chasca da etesketa vetone da já dalha e chatune nema da fnisema da chquade. Olha, pode falar. Deus deu boa memória para o senhor ser uma pessoa de bem, para trabalhar a defesa dos pobres, das pessoas que agradeçam e Deus de ajudar cada vez mais, cada dia, cada hora. Deus é de rebater todo o meu coração e nada de maldade. Amém, amém, amém. Agora eu vou falar um negócio que ela vai entender. Gostou? Claro, Tilishi, né? Sabe o que eu falei? Que o branco aqui é muito bonito. É verdade ou não é, vó? Esse gordo. Vovó, mas não me chama de gorda, rapaz. O Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniú, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniú, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra lá. Que presente tão bom. Meu Deus, eu não mereço. Você merece mais do que isso. Não mereço um presente tão bom desse. Vou botar na minha sala. Claro, para lhe dar a maior força, viu? Para lhe defender de tanto vento bom esse daí. É, né? É. Muito bem, muito obrigado. Que presente bonito. Olha só, vou filmar aqui, vai passar na televisão o presente que a senhora tá me dando, viu? Tá vendo que coisa mais linda? Uma honra receber um presente tão bonito desses. Pois é, deixei de vender. Eu deixei para o doutor Paulo essa flecha para dar uma força na casa do senhor. Dê boas energias para quem liga. O atcando tilha carre, o que? O a crocodilo, o cavalo aqui. Tadi de lá te sadi de te, nem mais tacto olha a família caide. Eu estou dizendo que os senhores veio visitar aqui e o Uricuri vai dar muita força ao senhor para defender os senhores, tá? Foi o que eu falei no idioma. Muito bem. Então, amigos do canal jurídico, acabei de receber um presente belíssimo, um arco e uma flecha. Vou colocar na sala de lembrança desse dia inesquecível que a gente passou aqui no Uricuri, dos índios Funiô, na cidade de Águas Belas. Um dia realmente maravilhoso, um dia inesquecível. E todos vocês que estão no canal jurídico, sem dúvida nenhuma, também vão lembrar, porque é uma experiência que todo pernambucano deve passar. Todo pernambucano, no dia do Uricuri, o dia que a entrada dos CLAI, dos brancos é permitida, deveria vir assistir a missa, participar, porque afinal de contas, todo brasileiro ele tem sangue indígena. Já foi constatado que 98% dos brasileiros têm genética indígena. Então nós somos isso. Embora os brancos do Brasil, com uma menor proporção, eles estejam aparecendo na pele deles que eles são brancos, na verdade 98%
dos brasileiros são indígenas também. Então, venham, vocês estão convidados a vir sempre no último domingo de agosto, todos os anos é permitido, e sem dúvida nenhuma, as pessoas que têm interesse de se conhecer, de aprender mais um pouco sobre si próprias, de onde vieram, as características físicas, os costumes, as tradições, embora no menor grau, deveriam vir aqui. É aberto, são bem acolhidas, são bem tratadas e sem dúvida nenhuma é uma sensação, é uma emoção muito grande estar aqui. Vó, dê sua palavra final para todos os que estão nos assistindo. Nyat Rei, depois fala em português. O ave a cloc do alha kukti ne mi toto I chaita I chaknesto I jado totsea wakto a afrika de wakto a feto hosato o ave alha kuachila kaneu I toto afnini I chaita afnine la jota felleto alha afnine I chaknesto lá de jado totsea. Fala em português agora para todo mundo entender. Eu falei que eu pedi a Deus e a Nossa Senhora e o nosso Santo Uricuri que abençoe os senhores para serem muito felizes, ter paz, saúde e tranquilidade. Vocês vieram assistir aqui, vocês ganham muita coisa daqui, tá? Um grande prazer, o canal jurídico está acabando, infelizmente a gente já não tem mais tempo, mas fica esse programa histórico feito no Oricuri, dos índios Funiô, em Águas Belas, Oricuri, de muita energia, de muita espiritualidade. Um grande prazer e até a próxima terça, no mesmo canal e no mesmo horário. Um abraço, vamos bater palma todo mundo. Sim, olha, brinco. Como não poderia deixar de ser, isso aqui é o cachimbo da paz. Aqui tem fumo de arapiraca, é fumo de corda, não é droga, não é fumo de corda, fumo de arapiraca. Eu vou mostrar a fuma. E eu vou dar uma tragadinha aqui que eu não poderia deixar de fumar uma chanduca. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra não só me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. Assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei